Olá, meu nome é Diogo Comitri, eu sou aluno do programa de História Social e estou desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sob orientação da professora Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi. A minha apresentação de hoje ela é intitulada A Entrada dos Visigodos nas Terras do Império Romano do Ocidente, a relação entre o poder político visigodo e o imperial e a tentativa de afirmação da monarquia e do núcleo aristocrático visigodo frente às aristocracias regionais no Reino Visigodo nos séculos IV e V. A partir do século IV, povos do norte, em conflito com os hunos, iniciaram um intenso processo de migração para as terras do Império Romano do Ocidente, buscando estabelecer acordos com o poder imperial por meio do oferecimento de serviços militares em troca de um pagamento regular, suprimentos e um certo grau de integração na estrutura administrativa imperial. É neste contexto em que os visigodos adentraram as terras dos Balcãs, região da atual Ucrânia, com a peculiaridade de que em 410, chefiados por Alarico, invadiram e saquearam Roma. Collins atribui esse evento ao desejo da Confederação Goda em persuadir o imperador Honório em busca de um acordo nos moldes do que já havia sido realizado com vândalos e suevos, por exemplo. O que viria a ocorrer no reinado de alguns dos sucessores de Alarico, que firmaram acordos com o poder imperial na década seguinte. É consenso na historiografia que o poder militar romano dependia cada vez mais do recrutamento de soldados e dos pactos de confederação com os povos de origem germânica. E por isso, consideramos que esse é o fator principal para compreendermos os acordos feitos entre a Confederação Goda e o governo imperial nos séculos IV e V, ao contrário do que afirma parte da historiografia do século XX como Pirrene, que considera que a ameaça de violência dos godos teria sido determinante para pressionar o poder político romano a permitir a entrada nas terras imperiais. Embora, em nosso trabalho, nós admitamos que a invasão de 410 tivesse a intenção de pressionar o poder imperial por um acordo. Apoiamos nosso ponto de vista na afirmação de Collins de que é mais realista pensar que a Confederação Visigoda não tinha um tamanho maior do que de um pequeno exército romano, o que nos força a relativizar o peso dessa suposta pressão exercida pelos visigodos junto ao poder imperial em Roma por via da ameaça do uso de violência. Outra discussão historiográfica importante sobre o processo de entrada dos visigodos nas terras do Império Romano do Ocidente é a questão da unidade política e da identidade existente entre a Confederação Goda nos séculos IV e V. Sobre esse aspecto, Pirrene afirma que era todo um povo que emigrava conduzido por seu rei. Era a primeira vez que se apresentava um problema de tal índole. Essa afirmação do Pirrene nos apresenta uma noção de unidade política e identidade consolidadas entre os visigodos já no momento de chegada nas terras imperiais, fato que é questionado pela historiografia mais recente sobre o tema. Roger Collins afirma que o povo em questão era uma confederação de distintos grupos étnicos que se uniram e adquiriram um novo sentido de identidade comum nos Balcãs durante o último quarto do século IV. Além disso, é preciso reconhecer que um grupo como o dos godos, que esteve pelo menos de 392 até 419, dependendo durante a maior parte do tempo dos seus próprios recursos, só podia manter a coesão conseguindo o sustento material que necessitava. O que revela que a unidade política consolidada, retratada pela historiografia do século XX, era, na verdade, bastante frágil na primeira metade do século IV, já que
sem o sustento material necessário para sua coesão, ela certamente passaria por momentos críticos e instáveis. Então aí, se a gente parar para pensar, né, a forma encontrada pelos visigodos de promover seu sustento material foi por muitas vezes os acordos feitos com o governo imperial, como ocorreu no governo de Uália, no qual realizaram campanhas militares na Península Ibérica a mando do imperador romano para pôr fim ao regime do usurpador Máximo. Consideramos, portanto, que as campanhas militares na Espanha foram motivadas pelos interesses do Império Romano, aliados à necessidade material dos visigodos, e não pelo resultado da violência exercida pelos visigodos em Roma, como afirma também Maria Sonsoles Guerras. Maria Sonsoles Guerras afirma que o Império, para livrar-se da presença dos visigodos dentro da capital, estabeleceu com eles um pacto de federação e os enviou para as partes mais ocidentais do Império, Gália e Hispânia. Nós aqui, gente, já expusemos a necessidade de relativizarmos o peso dessa pressão exercida pelos visigodos frente ao Império, já que a Confederação Goda, nesse momento, segundo Collins, não era maior que um pequeno exército romano. Após o sucesso das campanhas militares na Espanha, os visigodos realizaram um novo tratado com o Império. Deixaram a península em 419 e se estabeleceram em Aquitânia, na Gália. O tratado mencionado segue o princípio da lei da Hospitalitas, segundo a qual os moradores da região que recebia ajuda militar deveriam garantir as despesas dos soldados que se estabeleciam nessas terras. O imperador romano Acádio estabeleceu que a tertia domus parte deveria ser destinada ao hóspede e, caso se tratasse de um illustribus sani viris, essa quantia seria alterada. Non tertiam partem domus sed mediam hospitalatis gratia deputari. Ou seja, a porcentagem aumentaria no caso da pessoa, do hóspede, se tratar de um illustribus sani viris. Em relação ao pacto de federação estabelecido entre romanos e visigodos nas Gálias no século V, existe um debate historiográfico sobre o significado do acordo. Pirrene, por exemplo, defende que a terceira parte da terra do habitante deveria ser colocada à disposição do soldado, referindo-se ao pagamento dado pela aristocracia romana ao apoio militar visigodo. Já Luiz Garcia Moreno afirma que hospitalitas implicava em posse da terra por parte do exército visigodo e que a aristocracia galo-romano teria visto mais vantagens com o assentamento dos visigodos em suas terras do que motivos para contestar o acordo, já que os mesmos garantiam a segurança dessa aristocracia. Já Roger Collins questiona se hospitalitas, o acordo envolvendo o governo imperial, a aristocracia civil local e os visigodos ao longo do século V, beneficiava os godos por meio de um processo de redistribuição de propriedades romanas em que eles trabalhavam diretamente, ou se recebiam somente as cargas fiscais dessas terras. O autor responde a esse questionamento da seguinte maneira: uma expropriação de terrenos nessa escala teria sido um feito totalmente sem precedentes, o que torna difícil compreender que a justificação legal, o que torna difícil compreender que justificação legal poderia ter sido utilizada para validá-la. A explicação mais lógica pode ser que se produziu uma alteração no pagamento de impostos, de modo que 2/3 do que se pagava por cada propriedade foram diretamente a arrecadadores godos previamente designados, ao invés de ir para a ineficiente administração fiscal do governo imperial. Nós concordamos com Collins que essa parece ser a explicação mais provável sobre o caráter e o significado do Acordo de Hospitalitas,
que atendia aos interesses militares romanos e que garantia a condição material de existência do poder político e do núcleo aristocrático visigodo, que usufruíam da terra cedida pelos romanos, ou, mais provavelmente, dos impostos recebidos dessas terras, para ampliar sua autoridade e sua influência sobre as demais camadas que constituíam a população. A implicação da discussão sobre o direito à propriedade ou dos impostos dessas terras é a revisão de alguns modelos interpretativos acerca do poder real entre os visigodos no período. Patrick Zanon Guzzo, baseado em autores como Walter Goffard e Carl Zellmer, em sua dissertação de mestrado, defende que, abre aspas, o assentamento na Aquitânia representou o fortalecimento da situação do rei visigodo, uma vez que tais terras passariam às suas mãos, sendo estas um instrumento poderoso para o exercício do poder, uma vez que com elas o monarca poderia recompensar seus clientes. As relações entre os membros das elites visigodas conheceram uma grande transformação por conta deste novo elemento fundiário. Anteriormente, enquanto se configuravam como um povo errante sob a égide de um chefe militar, este lhe servia de líder e juiz, tendo como referência o velho direito consuetudinário, e isto lhes bastava. Mas, com a formação do Foedos, e mais ainda com a fundação do reino de Tolosa, os rumos da organização política entre os visigodos acenavam para um outro momento. Fecha aspas. Se considerarmos a hipótese de que nos assentamentos não ocorreu um processo de redistribuição de terras, mas sim do direito de impostos sobre essas terras, podemos questionar o quanto o processo de assentamento na Aquitânia contribuiu diretamente para a dinâmica do rei recompensar seus clientes por meio da doação de terras. Não questionamos em nosso trabalho a existência dessa dinâmica entre a monarquia visigoda, a aristocracia dirigente e entre a monarquia visigoda e as aristocracias regionais. Porém, esse traço fundamental dessas relações sociais, políticas e até mesmo econômicas destes grupos pode ter se consolidado mais tarde do que afirma o Patrick Zanon Guzzo, após o período de estabelecimento desses assentamentos, quando a aristocracia e a monarquia visigoda passam a ter um domínio de fato sobre essas terras, consolidando o estabelecimento do reino de Toulouse. Nós acreditamos que pelo menos até 490 os visigodos não possuíam a propriedade dessas terras, já que em 490 ocorre um deslocamento da Gália para a Espanha. A esse respeito, Collins defende que a teoria de uma redistribuição de impostos daria um sentido mais claro às críticas feitas pela consularia a respeito do deslocamento dos godos até o interior da Espanha na década de 490, já que não seria fácil entender por que os visigodos estariam dispostos a abandonar propriedades agrícolas bem organizadas na Gália nesse período. Podemos considerar também que as terras utilizadas para a manutenção da relação entre monarca e seus clientes no momento do assentamento da Aquitânia eram fruto de doações dos romanos por meio de acordos com o monarca visigodo, mas não de um amplo processo de redistribuição de terras por meio da hospitalitas. E por fim, que os impostos recebidos pelo monarca visigodo provavelmente eram utilizados de maneira mais determinante para a manutenção dos laços de fidelidade entre ele e as aristocracias dirigentes até a década de 490, já que não acreditamos que havia uma quantidade expressiva de terras à disposição do monarca nesse período. De qualquer forma, não nos parece adequado crer que a autoridade e o poder do monarca já era consolidada no século V em função da dinâmica iniciada com os assentamentos, especialmente em relação às aristocracias locais. Sabemos que ao longo do século V existiram diversas revoltas lideradas por aristocratas e governantes locais.
que questionaram o poder e a autoridade do rei e do núcleo aristocrático. A esse respeito, Collins cita um período de instabilidade política na década de 490, perceptível por meio da análise das anotações da consularia, revelando algumas tentativas de estabelecimento de tiranias locais, como no caso de Burdunelos, em 496, e do tirano Pedro, em Dertossa. Em ambos os casos, a documentação cita uma repressão violenta por parte do poder político visigodo e a humilhação pública dos líderes das revoltas. Esses exemplos mostram que durante o final do século V, aristocracias locais questionavam em alguns momentos o poder político da monarquia e da aristocracia dirigente que formava a corte em Toulouse, o que parece indicar que a autoridade do rei visigodo na Espanha estava longe de encontrar-se estabelecida de uma maneira ampla e segura na região. Portanto, embora um número reduzido de famílias constituíssem o núcleo aristocrático visigodo e existisse um bom grau de coesão entre esse grupo e a monarquia, que derivava inclusive dessas famílias, já no século V a gente percebe isso, a gente não pode dizer o mesmo em relação às aristocracias regionais, que por muitas vezes desejavam se sobrepor ao poder do rei e ampliar seu poder político em sua área de influência. Muito obrigado.